Fala rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, react aqui do canal do Flazoeiro. Ele traz informações a respeito de Gerson, a respeito de Almada e muito mais, beleza? Se inscreve aqui, deixa seu like, que aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Vamos conferir aqui o vídeo e crédito na descrição aí para o canal do Flazoeiro. Já vou começar o vídeo falando de um negócio fechado. Isso porque o Flamengo concluiu a negociação de saída de Jorge Moura. Ele, jogador paraguaio de 19 anos, que havia sido comprado pelo Flamengo do Sol de América do Paraguai, está retornando para a equipe paraguaia. Na época, o Flamengo pagou R$1.600.000 por 50% dos direitos do jogador que era tido como uma promessa do futebol paraguaio, que inclusive acumulava convocações para a seleção paraguaia de base. Acabou que veio para o Flamengo, não conseguiu se destacar muito, não conseguiu se adaptar também muito bem, está voltando para o Sol de América. O Flamengo já fechou essa negociação de saída de Jorge Moura. Mudando de assunto, falar agora sobre Gerson. Isso porque, gente, no mínimo do mínimo, o Gerson vai ter uma dor de cabeça com o Flamengo. O Flamengo não está de brincadeira naquele processo da justiça contra o Gerson. Para quem não sabe muito o que está acontecendo, na semana passada saiu a informação de que o Flamengo tinha jogado o Gerson na justiça, cobrando 42 milhões de reais do jogador, uma cláusula que havia no contrato que quem rompesse o contrato teria que pagar o valor restante dos direitos de imagem. Então o Flamengo fez valer que o Gerson veio, rompeu o contrato por conta da situação do Zenit e está cobrando na justiça 42 milhões de reais do jogador. Por que eu digo que deu ruim para o Gerson? Porque o Flamengo não entrou nesse processo com o pé baixo, muito pelo contrário, entrou com os dois pés na porta, entrou com o pé muito alto. E para conduzir esse processo, o Flamengo escalou ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Spíndola. Leonardo Spíndola é ex-procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, é ex-chefe da Casa Civil e ele também foi um dos responsáveis pelo programa de austeridade apresentado durante a crise fiscal do Rio de Janeiro em 2016. Ou seja, um advogado muito renomado e muito experiente. E aí eu digo, no ruim de tudo, ou melhor, no ruim de tudo, o Gerson vai ter uma grande dor de cabeça, né? Pagar os 42 milhões ou não para o Flamengo, aí vai depender da decisão do juiz na justiça, mas que ele vai ter uma grande dor de cabeça com esse processo, ele vai ter, porque o Flamengo não marcou bobeira e foi para cima dele. E eu vi os comentários, muita gente concordando com o que o Flamengo fez, porque estava lá no contrato. Se fosse o contrário, talvez, não vou dizer o Gerson, mas algum outro jogador, algumas outras pessoas também prejudicariam o Flamengo e processaria o Flamengo. Vamos mudar o assunto agora, falar sobre Saul Niguez, porque após a cirurgia o jogador apareceu pela primeira vez. Ontem ele esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar O Saul aí que fez uma cirurgia no calcanhar e acompanhou aí um jogo da La Liga. A partida entre o Wanda e teve no Estádio Metropolitano para acompanhar a partida entre o Atlético de Madrid e o Alavés. O Atlético de Madrid que enfrentou ontem o Alavés, e aí o Saul Niguez esteve lá no Estádio Metropolitano. E é claro, né? Óbvio que quando o jogador do tamanho do Saul aparece por lá, chama muita atenção. Ele estava de muleta, ainda está num processo de recuperação, operou faz 2 semanas, está num processo final ali de pós-operatório. A tendência aí, acredito que até o final de fevereiro o Saul está de volta já para terminar o tratamento aqui no Flamengo. Mas apareceu ali e tal, sorriu para as câmeras, não deu entrevista, não falou realmente como estava, mas após a cirurgia foi a primeira vez que apareceu o camisa 8 do Mengão. E por falar nesse jogo do Atlético de Madrid contra o Alavés, essa partida pode ter mudado o futuro do Thiago Almada. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar com você sobre o nome que você uma contratação surpresa na Europa dificulta ainda mais a vinda dele para o futebol brasileiro. Ontem eu falei aqui no canal que
que o Thiago Almada poderia ser uma contratação surpresa no Flamengo, que mesmo contratando o Lucas Paquetá, o Flamengo teria dinheiro para contratar o Thiago Almada, já que o presidente BAP falou que o Flamengo tinha aí que se quisesse, né, poderia gastar R$ 1 bilhão em contratações. Vai gastar um pouco mais aí de 200 milhões com a contratação do Lucas Paquetá, e não gastou nem 100 milhões ainda com a contratação do goleiro André, com a contratação do Vitão, gastou 50 milhões. Então, digamos que com essas 3 contratações o Flamengo gastasse 250 milhões, ainda teria 750 milhões de reais para poder gastar, então daria para tranquilamente ir lá no Atlético de Madrid e fazer uma proposta pelo Thiago Almada. O que acontece é que o Thiago Almada ontem simplesmente acabou com o jogo, destruiu com o jogo, jogou muita bola e assim... O Almada é um excelente jogador, pessoal. Jogador aí que passou pelo Botafogo, mostrou muito talento, mostrou muito futebol. Jogador aí que já atuou pela seleção da Argentina, substituindo o Messi e arrebentando aí. Seria muito bom a contratação do Almada, mas está cada vez mais difícil e o Flamengo não chegou com proposta oficial, né? Tudo somente especulação até o momento. Eu vi vários comentários de vários torcedores do Atlético pedindo a sua permanência na equipe, pedindo para que ele continue na equipe. E isso pode mudar o futuro do jogador, que, segundo o técnico Diego Simeone, estaria no mercado, que poderia sair nessa janela de transferência, que poderia deixar o Atlético de Madrid nessa janela de transferência. A boa atuação ontem pode causar 2 efeitos. Primeiro, o Atlético de Madrid mudar de ideia e voltar atrás. Segundo, chegar propostas da Europa. Caso aconteça qualquer um dos dois, fica difícil dele voltar para o futebol brasileiro. Agora, caso o Atlético de Madrid mantenha o interesse em negociar e não chegue uma proposta da Europa, pode ser o momento do Flamengo entrar em uma negociação e fazer uma proposta e tentar trazer o jogador, já que o jogador realmente é muita bola. É muita bola. Antes de eu falar do comunicado oficial do Flamengo e da decisão tomada, que o Mengão não voltou atrás, deixa eu falar agora sobre Lucas Paquetá e os porquê começa a chegar o momento em que o Flamengo vai apresentar uma proposta para o West Ham. Era aguardado a volta do presidente BAP, o presidente BAP voltou ontem e o Flamengo aí, nesses dias, nesses primeiros dias da semana, já deve apresentar uma proposta oficial do West Ham. Todo esse período o Flamengo só ouviu o West Ham, agora vai ser a hora que o Flamengo meio que vai falar, o momento que o Flamengo vai apresentar uma proposta oficial e vai mostrar para o West Ham qual é a real intenção do Flamengo em contratar o Lucas Paquetá. E o Flamengo não quer aquela ideia de, contrata e deixa emprestado aqui com a gente. Não, o Flamengo não quer isso. O Flamengo tem esse objetivo de contratar e já apresentar o jogador. O West Ham está lutando aí contra o rebaixamento na Premier League, E a temporada só acaba em maio. O objetivo aí do West Ham é aceitar a proposta, já que a proposta do Flamengo foi uma proposta boa. Eles já estão tudo aí encaminhado para ter esse acerto, porém eles vão tentar segurar o jogador até maio. E isso o Flamengo aí não deve aceitar, E não deve porque corre o risco até mesmo do jogador se lesionar e chegar aqui em maio machucado, pessoal? O Flamengo quer contratar e já trazer o jogador de imediato para poder jogar com a camisa do Mengão. Essa é a decisão já tomada dentro do Flamengo. Outra decisão tomada, e essa surpreendeu a muita gente, é sobre o jogo do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. Pro Lazoeiro, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Gente, o Flamengo soltou ontem a programação do time profissional, ou seja, os jogadores principais que treinam com o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo treina hoje, 9 da manhã e 4 da tarde. Treina amanhã, terça-feira, 4 e meia da tarde. Treina quarta-feira, 9 da manhã e 4 horas da tarde. Ou seja, se o Flamengo treina segunda, terça e quarta, não vai ser a equipe principal que vai jogar contra o Vasco. O que fica claro é que, independente do momento do Flamengo na tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo vai manter o planejamento de continuar jogando com os garotos da base. O Flamengo vai manter aquilo que foi planejado lá atrás, de manter a categoria de base jogando esses primeiros jogos
do Campeonato Carioca. E daí eu queria saber a sua decisão. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Deixaria nas mãos realmente da categoria de base ou tentaria intervir com o time profissional ou com alguns jogadores da equipe profissional? Coloca, por favor, nos comentários. O seu comentário é muito importante. Ontem o Maricá ganhou da Portuguesa, com isso o Flamengo é o lanterna do grupo no Campeonato Carioca. É uma situação muito delicada, são 3 jogos e apenas 1 ponto. Mas é aquilo, existe um planejamento para o time principal e o Flamengo não voltou atrás e vai seguindo o planejamento com a equipe principal. Eu quero saber a sua opinião. É isso aí, pessoal. Flamengo aí pretende manter o planejamento e quarta-feira, depois de amanhã, tem Flamengo e Vasco. Vamos aguardar aí próximas notícias, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E aqui você encontra notícia, react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Crédito na descrição, canal Flazoeiro. Forte abraço e até o próximo vídeo.